todos! Hoje venho falar-vos do livro As Falsas Memórias de Manuel Luz, escrito pela Marlene Ferraz, que é uma escritora que, além de psicóloga clínica, vive no norte do país, na zona de Viana do Castelo. Este livro foi-me gentilmente enviado pela editora Minotauro. A Minotauro é uma editora que faz parte do grupo Almedina e editou, assim para vos dar alguns exemplos, as obras completas da Maria Judite de Carvalho. Eu já li o volume 1 e que adorei simplesmente. Já foram publicados 4, o 5º sai agora em setembro e depois faltará o 6º. A Minotauro é ainda, por exemplo, a editora responsável pelo livro da Márcia Balsas, do blog Planeta Márcia, alguns conhecerão a Márcia daí. E o livro Voar no Quarto Escuro da Márcia está agora então a ser lançado. Aliás, tem apresentação esta semana na Almedina do Rato, salvo erro, e vou deixar aí já agora a data e a hora para quem estiver pela zona e tiver interesse espreitar então a apresentação da Márcia e ir lá dizer-lhe umas palavrinhas. Mas falando deste livro, mais concretamente, eu confesso que até ver o vídeo da Ana Lopes, eu vou deixar o vídeo dela aqui em cima porque também é muitíssimo interessante. Até ver o vídeo dela, eu não sabia que este livro existia. Porquê? Porque não é um livro propriamente para as massas. Não quero com isto dizer, atenção, que quem for ler este livro até ao fim, quem o for apreciar, é um intelectual ou está num nível acima, não é isso. Mas não é um livro que tem aqueles ingredientes necessários para estar constantemente à venda nos supermercados ou para, sei lá, estar constantemente em exposição nos quiosques e o levarmos para... Por acaso eu ia dizer não levar para a praia, mas eu li-o em parte na praia. Mas pronto, acho que vocês percebem. O que eu quero dizer no fundo é que é um livro que exige uma outra concentração. Não é propriamente um livro para ler no meio da confusão ou... Pronto, vocês já vão perceber porquê. Mas então, do que é que fala As Falsas Memórias de Manuel Luz? Este é um livro que é uma espécie de biografia do próprio Manuel Luz, mas também de um país, de Portugal. Porque começa com a infância do Manuel Luz, na altura do Estado Novo, e o Manuel divide-se entre o pai, que era um homem floreiro, um senhor humilde, que percebia aquela sensibilidade das flores, mas também as sensibilidades humanas, e por outro lado, o senhor Prudente, que tinha uma livraria, que era um homem culto, influente e que trazia à vida de Manuel os livros e os contactos e as experiências que ele, enquanto filho de uma família humilde, não poderia ter ou não poderia ter de forma tão frequente. Por isso ele é uma criança que vive ali num misto de sentimentos. Por um lado tem o pai, alguém de quem ele gosta e que não quer desiludir, mas por outro lado ambiciona ser como aquela pessoa que percebe que o pai não o admira propriamente em todos os sentidos e fica ali num misto de sentimentos que vão moldar também a personalidade dele. A primeira parte do livro é muito isto e custa entrar no livro pela escrita da Marlene Ferraz, já vamos falar sobre isso. E depois temos já a idade adulta do Manuel Luz e como é que esta infância condicionou o que estava para vir e até que ponto as suas memórias são verdadeiras ou não. No fundo, e só depois é que eu reparei com mais atenção nisto, temos aqui um Fernando Pessoa e não é à toa, todos nós somos uma espécie de homem multiplicado, porque temos as memórias verdadeiras e aquelas que nós ficcionamos um pouco na nossa cabeça. E é aquela velha questão que é até que ponto essas memórias, reais ou não, vão condicionando e moldando a nossa forma de ser e de estar na vida. E daí também o Fernando Pessoa, porque todos nós somos múltiplas personalidades, vamos depender sempre um bocadinho com quem estamos, em que circunstâncias estamos. Este livro é também sobre isso, embora se eu vos resumisse a história, iria parecer uma história muito, não diria banal, porque ela mesmo pelas minhas palavras simples não é banal, mas seria uma história razoável. Não ficariam propriamente já a pensar vou parar tudo e ler este livro, mas contado pelas palavras da Marlene Ferraz é uma história que ganha uns contornos magníficos. Eu sei que o livro já chama a atenção pela capa, porque realmente tem aqui uma composição muito bonita, para além de um livro, que eu acho que é uma coisa que atrai sempre os leitores. Depois temos flores que a mim depende, às vezes causam um bocadinho de confusão, porque não sou a maior entusiasta das plantas, e eu não tinha reparado, mas porque confundi com flores, mas também tem umas borboletas. O livro começa com borboletas, e todos estes ingredientes, não é? Mais esta capa bonita e aquilo que ela representa,
com a escrita da Marlene Ferraz, embelezam esta história e fazem-na criar boas memórias e verdadeiras em quem leu o livro. Embora, tenha que dizer isto, não é um livro fácil de se entrar. Se lerem, por exemplo, as primeiras páginas, vão perceber aquilo que eu quero dizer. A Marlene tem uma escrita muito própria. Eu já vi alguém compará-la ao Saramago ou ao Lobo Antunes. Não, ou seja, eu concordo com essa comparação, no sentido em que, tal como eles, ela tem um estilo muito próprio. Eu acho que se a Marlene vier a publicar outro livro e eu vier a lê-lo sem me mostrarem o nome da autora, eu vou concluir que é um livro dela porque é um estilo muito dela. E também tenho que ser franca nisto. Há autores que às vezes colocam as ditas palavras difíceis ali alguns nas frases porque fica bem, dá um ar de ser culto, mas no caso da Marlene todo o livro é assim, com uma escrita, não é floreada, mas uma escrita parece invertida, a construção das frases parece um bocadinho fora do comum, fora daquilo que nós faríamos, mas é um estilo que não é forçado, que não soa, muito pelo contrário. Nota-se que o livro é assim, de uma ponta à outra, ela é realmente assim, e se tiverem a oportunidade até de ler ou ouvir entrevistas dela, vão perceber que fala realmente muito bem. Claro que não de forma tão rebuscada, porque a oralidade é um bocadinho diferente e não soaria tão bem como na escrita, mas é um estilo que, se ultrapassadas as primeiras páginas, vão ficar rendidos à história, porque foi como aconteceu a mim. Eu dei 4 estrelas e meia ao livro, no Goodreads. Eu sei que isto é só um número, mas ajuda às vezes a explicar um ponto de vista. E só não dei as 5 porque realmente eu, para dar as 5 um livro, tenho que me cativar logo de início, tenho que me agarrar logo. E aqui confesso que custou assim um bocadinho entrar. Também lá está, comecei a lê-lo quando tinha poucas horas de sono, numa viagem num comboio, e talvez não seja um ambiente propício, mas depois de eu entrar no livro eu até o li na praia. Tudo isto para dizer que depois de apanharmos a mecânica da escrita dela, o livro corre, que é uma maravilha, e queremos, a partir de determinada altura, chegar mesmo ao final e perceber, afinal, o que é que aconteceu ao Manuel Luz. Eu até já dei este exemplo quando me perguntaram o que é que eu achei deste livro. Sabem quando pegam num mangá e as primeiras páginas custa a compreender porque têm que ler o livro ao contrário daquilo que estamos habituados, e o vosso cérebro quer ler da esquerda para a direita, mas ali tem que ser da direita para a esquerda e tem que fazer ali um pequeno ajuste neurológico. Foi exatamente o que aconteceu com este livro. No início a escrita parece assim um bocadinho ui, o que aconteceu aqui? Mas depois realmente vale muito a pena. E este livro é um exemplo de como os autores portugueses, alguns deles, não deixam nada a desejar para muitos escritores, sobretudo os anglo-saxónicos, que vendem tanto e que são tão famosos. Simplesmente alguns deles, como penso que até é o caso da Marlene Ferraz, não estão constantemente nos programas da manhã ou não estão a contar a sua vida nas redes sociais, e como não se predispõem a esta cultura de massas e os seus livros não têm os ingredientes típicos dos livros para as massas, acabam por ser conhecidos apenas num grupo mais restrito de leitores, que já não somos muitos em Portugal a apreciar determinado estilo, então ainda menos, mas acho que vale realmente a pena dar uma oportunidade a este livro, se estiverem dispostos a forçar ali um bocadinho as primeiras páginas, ou então não, até pode ser que apreciem logo e vos pareça logo natural. Tudo isto para vos dizer que vale a pena investir em autores nacionais, vale a pena contactar com histórias ou com escritas aparentemente fora da nossa zona de conforto. Eu diria que às vezes é preciso um pequeno desafio enquanto leitor. Volto a dizer, não é que quem consegue apreciar este livro tenha umas capacidades intelectuais acima da média, simplesmente entra ali no espírito, na engrenagem e, como é que eu ia dizer, no mood, para usar um termo mais da moda, para ler este tipo de livros que, como disse, eu consegui lê-lo na praia porque tem uma capacidade de concentração até razoável, mas para algumas pessoas, se calhar, poderá exigir um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais silencioso e ler sem pressa. É um livro para... não é que não consigam depois, a partir de determinada altura, ler ao vosso ritmo habitual, mas realmente no início vão perceber que vão demorar mais um bocadinho. Mas pronto, estou a alongar-me. Tudo o que eu quero dizer no fundo é que gostei muito deste livro, recomendo bastante, não para todos,
Não em todas as alturas, mas realmente tem ingredientes aqui fantásticos e deixa-me orgulhosa e feliz, não só por ler este género de livros, mas por saber que foi escrito pelos nossos, né? E que conseguimos fazer livros igualmente atrativos ao olhar, embora, pronto, não seja, e eu acho que também não pretende ser um livro para as massas, muito pelo contrário. Eu vejo-vos então num próximo vídeo, até lá tenham boas leituras e portem-se bem. Adeus!